Oi, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso LilithCast. E olha, hoje a gente vai sim voltar a um assunto que aqui para nós, do videocast, que você confere toda semana pelo YouTube e pelo Spotify, é essencial. Dinheiro e mulheres 40 a mais. E não é porque a gente é material girl, não. É porque a gente merece mesmo. Alguns episódios atrás, a gente tratou sobre a importância de se planejar, de cuidar da vida financeira, de fazer mesmo o seu dinheiro trabalhar por você, de olho em quê? Em uma maturidade, se não totalmente confortável, pelo menos sem passar tanto sufoco, né? Porque ninguém merece, vamos combinar, ninguém merece se matar de trabalhar durante uma vida inteira e viver com privações a essa altura da vida, né não? Por isso, a pauta de hoje são as assessorias de investimento como alternativa aos bancos tradicionais. Elas são um serviço oferecido por profissionais financeiros qualificados e certificados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Você já ouviu falar? A gente vai saber o que fazem essas empresas que ajudam clientes na tomada de decisões e na gestão do seu patrimônio, sabendo antes, claro, o perfil de cada uma de nós, o que nós desejamos, o que podemos investir a curto ou a longo prazo. Não é não, Lisley Carrillo? É isso, Flávia. E para falar sobre o assunto, a gente convidou hoje Carlos Jordac. Falei certo? Que é economista, tem 19 anos de experiência no mercado financeiro com passagens por corretoras internacionais e hoje é head de expansão e novos negócios na Macau Investimento. Credenciada Necton, falei direito? Sim. Não quero errar. Necton BTG Pactual. E para começar, Carlos, por favor, esclarece. Por que a gente precisa, ou por que é interessante a gente investir primeiro com as assessorias e não com os bancos? Por que tem essa diferença? Por que seria interessante eu investir com assessoria e não com banco? Tá. A primeira coisa que eu acho que é interessante, bom, primeiro, obrigado por estar aqui para falar com vocês sobre esse tema. Obrigada a você. Mas o interessante é o atendimento. Todo mundo sabe que o atendimento bancário, por muitos anos, ele foi sempre mais engessado. Até mesmo pelo tipo de produto, direcionamento, falta de atendimento. E às vezes muita gente tinha dificuldade de falar com o gerente. Então, você tentava falar com o gerente de banco para resolver um problema, não te atendia e todo mês mudava de gerente. Então, tentava? Tenta. Tenta, né? Para quem ainda está no banco convencional. Mas, por causa disso, algumas corretoras elas começaram a explorar um modelo que é um modelo muito parecido com o modelo americano de advisor, que é o assessor de investimento. Então, nos Estados Unidos, essa modalidade ela já existe desde a década de 60, 70. Todo mundo conhece o Lobo de Wall Street, conhece esses modelos como a história daquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. Sim. Então, é o mesmo modelo. Só que no Brasil ele não era aplicado, porque a gente tinha um modelo ainda muito padrão de corretora, de banco de investimento. E aí, com alguns players grandes do mercado, como a XP e o BTG, elas começaram a aplicar esse modelo porque esse modelo são profissionais autônomos. Então, não são profissionais que estão dentro de uma estrutura CLT. Então, são profissionais que eles estão numa estrutura autônoma de desempenho. Então, por esse desempenho, eles são obrigados e tendem a oferecer um relacionamento e um atendimento melhor do que um bancário que está no modelo CLT. Então, tudo isso casa um pouco com o esforço e motivação de cada um. E aí, por causa disso, esses players eles começaram a incentivar essas pessoas a virem para o mercado, a se tornarem assessores de investimento. As pessoas começaram a conhecer esse mercado e começou a ter um boom nos últimos 15 anos aí de assessoria. Então, hoje, se a gente for fazer alguns comparativos, a XP deve ter mais de 1.000 escritórios, o BTG deve ter mais de 1.000, o Safra deve ter uns 500 e outras praças aí com escritórios de investimento. Então, essas pessoas elas começaram a ligar e prospectar clientes dos bancos. Muitos gerentes de bancos começaram a entender que eles iriam ter um ganho melhor nesse sistema autônomo e começaram a também levar clientes dos bancos para essas corretoras. Então, você começou a ter uma migração de pessoas de banco para assessoria de investimento e clientes dos próprios bancos em busca de atendimento mais qualificado, de mais produtos. Então, daí começou esse modelo que hoje a gente acompanha bastante nessas casas de investimento que todo mundo vê hoje em campanhas publicitárias, marketing, enfim. Foi basicamente isso. Mas o que incentivou mesmo foi a questão do atendimento.
Você acha, então, que a razão do sucesso desse, vamos dizer assim, né, que tem sido um sucesso, um boom das assessorias de investimento, é justamente essa percepção que o público tem em torno, ou que os investidores têm, de que investir em banco tradicional pode não ser o melhor negócio para ele? De onde vem esse, em outras palavras, por que as casas de investimento, as assessorias de investimento têm crescido tanto nos últimos anos, além desse motivo que você colocou aqui agora? São duas coisas, né? Tanto o atendimento como a frequência. Hoje, difícil você ter muito contato com um gerente tradicional de banco ou qualquer instituição digital que você tenha contato hoje, né? Porque hoje você tem aí diversos bancos também digitais, onde você tem uma conta e você não consegue falar com o gerente, não consegue resolver Porque o volume é grande? Não. Muita gente procurando, não? Eu acho que acaba sendo um modelo. Tá. Acho que acaba sendo um modelo. E as assessorias, elas oferecem muito mais um atendimento personalizado, de você conversar com o cliente, tirar suas dúvidas com o assessor, você tirar todas as suas dúvidas ali em relação ao produto, de você ter um leque de produtos para investimento melhor, do próprio assessor ser treinado para oferecer um atendimento de linha da vida do cliente, falar sobre uma previdência privada, fazer um comparativo de rentabilidade que você está tendo dentro da sua carteira. Então, o assessor ele acaba sendo direcionado para isso. Ele vai fazer o máximo para ele te entregar o melhor resultado, para ele continuar tendo você como cliente. É diferente de um sistema bancário, porque no banco, você é um gerente bancário tradicional, você recebe o cliente no colo. Né? A pessoa vai lá, abre a conta, recebe o cliente, ele vai atender ali, pronto, acabou, e vai fazer o que ele precisa ser feito. O assessor ele precisa correr atrás do cliente. Ele precisa ter o cliente como parceiro também. Ele precisa ter um relacionamento, ele precisa ter confiança. Porque você não vai depositar ter uma orientação, seguir a orientação do assessor, se você não conhece ele, se você não tem uma afinidade com ele, uma confiança com ele. E aí tem um outro ponto que é importante também, quando a gente fala de assessor de investimento, né? Quem é esse assessor de investimento? Da onde esse assessor de investimento veio? Muita gente que tem uma assessoria hoje reclama também pela falta de atendimento de assessor, da mesma forma que reclama do gerente de banco. Gerente do banco. Porque você teve um crescimento muito forte nos últimos anos dessa categoria, só que veio pessoas que se certificaram de outras carreiras. Então, o dentista, ele pode tirar sua certificação e virar um assessor. Então, ele não precisa ter nascido, entre aspas, no mundo bancário. Ele pode ter uma outra trajetória profissional que ele pode se tornar... Ou uma expertise na economia, talvez. Ele não precisa ter uma pós-graduação, uma formação em economia. Que interessante. Ele pode ter feito dentismo, ele pode ter feito marketing e ser um assessor de investimento. Então, mas tem treinamentos. Tem os treinamentos internos. Tem certificação. Tem certificação, mas mesmo assim, a gente precisa tomar muito cuidado, tá, fazendo essa lição de casa, de quem é o assessor que vai atender. Não é porque você abriu uma conta numa instituição de uma assessoria de investimento que você vai ter um atendimento bom. Então, você precisa também estudar quem é a pessoa que vai te atender. Da onde essa pessoa veio, qual foi a formação dela, qual o currículo dela, quantos anos ela está no mercado, para saber se realmente você vai ser bem atendida. Então, muita gente que nunca teve esse tipo de serviço acaba tendo atendimento ruim porque cai em mãos de assessores ruins também. Né? Lembrando que o assessor, a receita dele é receita por custódia de clientes. Então, ele vai tentar ter o máximo de cliente possível. Mas ele ganha muito, né? Ele ganha muito mais hoje, dependendo da carteira de investimentos, do que um próprio gerente tradicional no modelo CLT. E sabe uma coisa que me incomoda? Desculpa te interromper, e é uma coisa interessante para a gente conversar aqui com o Carlos. Uma coisa que me incomoda, deve incomodar vocês também, que tem, enfim, contas, são clientes de banco, todo mundo é cliente de banco. Uma coisa que me incomoda são as ligações que a gente recebe, ou quando a gente vai a uma agência, eles vendendo produtos. Eles vendem aquele produto de investimento, sei lá o quê. A sensação que eu tenho é que o objetivo era só vender. Vendeu, eu fiz, sei lá, o título de capitalização ou a previdência privada e nunca mais ninguém entra em contato comigo e que se dane, que se lasque. Ou tem aquela frase padrão. Oi, tudo bem? Olha, você tem X valor parado na sua conta. Vamos investir? E aí eu pergunto, onde? E ele sempre me dá o mesmo padrão. Exato. 2 pontos. Como é que é esse é o diferencial do assessor. Seria minha próxima pergunta, a diferença dos dois. Esse é o diferencial, porque hoje o assessor ele tem uma plataforma com todos os produtos financeiros. Então, ele está credenciado, ele está tudo certinho, ele está legalizado, ele está dentro da plataforma de investimento. Ele vai olhar o seu perfil e vai falar, poxa, a Flávia ela tem um perfil muito conservador. Então, ela só investe em renda fixa, ela só gosta de CDB, liquidez diária,
ela tem que ter um fundo de reserva porque pode acontecer alguma emergência, ela pode ter necessidade de tirar esse capital rápido. Então ela não pode ter uma alocação de longo prazo. Então, entendendo esse perfil, ele vai te direcionar para investimentos de curto prazo, de investimentos que sejam liquidez diária, para você ter a facilidade de você tirar esse capital assim que você precisar. Esse é um ponto que as pessoas precisam observar. E muito assessor, infelizmente, às vezes pode pegar e direcionar um cliente para um outro produto. Então tem que tomar um pouco de cuidado para saber se o assessor realmente está avaliando ali o perfil do cliente para poder fazer uma alocação correta. Né? Nossa, como é que a gente sabe? Como é que faz essa pesquisa? Perguntando, conhecendo o próprio currículo dele, da onde você veio, onde você trabalhou. Investigar, a gente tem que investigar as pessoas. Da mesma forma que você vai contratar uma pessoa para a sua equipe, que você vai contratar uma pessoa para a sua empresa, você tem que investigar quem vai estar te atendendo. Porque hoje a gente está muito sensível em relação a crises. Então a gente tem um cenário internacional preocupante. Então a gente está vendo Rússia com problemas, você vê Estados Unidos com problemas, você vê Itália, França, você vê vários problemas políticos hoje dentro das maiores economias do mundo, e que você precisa conhecer a pessoa para ver se ela já passou por uma crise. Né? Essa pessoa está há quanto tempo no mercado? Ela já passou por uma crise, ela tem experiência, ela vai saber me ligar, ela vai saber me ajudar. Ela sabe resolver. Ou ela vai só vender, vai sumir e acabou. Ou ela não ela vai me correr atender, na crise. Ela não vai me atender, eu não vou conseguir falar com ela, né? Ele está me falando para colocar num crédito privado, mas que empresa é essa? Né? Então a gente também tem que fazer o trabalho de casa. Porque ele só vai poder te colocar numa alocação se você aprovar. Então, se você falar não e você não aprovar no seu aplicativo ali a alocação do capital, ele nunca vai poder te colocar ele não pode mexer na sua carteira, ele pode te ajudar. Entendi. Ele pode te orientar, mas ele não pode mexer na sua carteira. Agora vamos fazer uma coisa, vamos pensar aqui numa operação didática. Eu sou uma pessoa que tem dinheiro guardado no banco. Ok, eu vi aqui o programa de vocês, eu vou procurar uma assessoria de investimento. Vou procurar. Quais são os passos que um assessor toma com um cliente novo? Tipo, esse cliente está chegando, até então ele era cliente de um banco tradicional, vou atendê-lo de forma a entender o perfil dele, enfim. Como é esse trabalho do assessor até os investimentos começarem a serem feitos? O primeiro passo, assim, quando a gente começa a formar a equipe dentro até do escritório, a gente conversa muito sobre isso, que a gente precisa conhecer a pessoa pessoalmente, a gente precisa tomar um café com ela, entender o que ela precisa, o que ela busca. Quando você fala pessoa, o quê? O cliente? O cliente. O futuro cliente. O assessor, o futuro cliente. O assessor tem que se encontrar com o cliente presencialmente. Ele tem que atender, ele tem que ter afinidade, né? Se seria o mundo ideal, né? Mas você tem um cliente Mas existem essas possibilidades. No nosso escritório é super aberto no cliente lá tomar um café com a gente e conversar, não tem problema nenhum. Muitos escritórios querem aplicar um modelo digital de fazer reuniões online. Tudo bem, funciona muito também. Mas quando a gente fala de clientes que precisam de uma necessidade, que tem um patrimônio muito elevado, você tem que ser o cliente pessoalmente, você tem que entender a necessidade dele. E aí você fazer uma reunião presencial, entendendo o que ele busca, sabendo que ele quer ter uma visão de longo prazo, que ele quer comprar uma casa em X anos, que ele quer morar fora do Brasil, que ele quer fazer uma previdência, aí você começa a ter um pouco mais de informações para você fazer um desenho adequado de carteira para ele. É uma entrevista, quase. Esse é o foco, né? Muitos podem não fazer, né? Eu acredito que tenha modelos diferentes. Mas o correto é você conhecer o cliente e saber exatamente ouvir o que ele também, quer. né? O que o cliente Principalmente. O que ele teme também, não só o que ele quer, mas quais são os medos. Né? E outra coisa também, quando a gente fala de investimento, as pessoas são um pouco receosas. Ela não vai abrir o que ela vai falar. Você não vai falar que você tem 5 milhões de reais para uma pessoa que você nem conhece. Então as coisas vão acontecendo devagar. Então você tem que conhecer, tem que testar, tem que ver se realmente vale a pena, se o atendimento é bom, se o escritório é bom, se não tem nenhum tipo de problema. Então as pessoas também precisam testar esses modelos, né? E, lógico, conhecer o assessor, procurar o histórico, são coisas básicas que a gente precisa fazer. Não é ofensivo para o cliente falar, escuta, me conta de você. Você quer saber sobre mim, mas eu também quero saber sobre você. É lógico, a pessoa tem total direito. É um relacionamento, né? Você começa a ter uma amizade. Às vezes a gente pode ter clientes que a gente está atendendo há 20 anos, 30 anos. Então a gente carrega o histórico da família, né? Então você acaba sendo indicado por ele para outras pessoas, você acaba tendo uma indicação de clientes pelo relacionamento que você tem com um cliente. Você disse, Carlos, deu um exemplo de um cliente, sei lá, de 5 milhões.
E se for um cliente que tem pouca grana, O pouco que se dinheiro? chama? Sei lá. Consulta particular. Isso. Sei lá, uns R$500, R$700. Não tem Pode problema. investir? Pode investir, claro. As plataformas hoje de investimento, a gente pode começar a investir com R$10, com R$5. Sério? Por que não? Sim. Dependendo da alocação, dependendo do produto. Você pode colocar R$100 por mês. Eu falei 2 vezes aqui agora de previdência privada. Sim. Se a gente for fazer um estudo de previdência privada no país, é muito baixo, né? Então, hoje a gente precisa entender que a gente vai ter um problema muito sério de previdência social no futuro. Então, você precisa começar a buscar uma previdência privada, uma forma de olhar para frente para você não ter nenhum tipo de problema lá no futuro. Que também não precisa ser um plano de previdência privada. Não. Pensar na previdência não precisa ser. Pode ser outro investimento. E hoje existem fundos de previdência privada que você começa a investir com o mínimo de R$200. Então, você fala, poxa, eu sou autônomo e eu não tenho uma previdência privada, vou fazer uma previdência privada todo mês, eu vou colocar lá R$200, R$300 por mês. Já é uma garantia que você tem. Né? Então, o assessor ele é qualificado para falar sobre isso também, como para falar sobre planejamento sucessório, que é outro tema super importante dentro da nossa economia, que muitas famílias acabam se prejudicando por causa de uma falta de planejamento sucessório. Né? Então, imagina uma pessoa hoje de idade que tem Que é isso? 80, planejamento sucessório é você se planejar para a morte daquela pessoa que detém os bens. Né? Tá. Então, imagina que o meu pai tem 5, 10 apartamentos. Se ele falecer, eu vou ter que pagar aí uma margem muito grande de inventário. Então, existem seguros e planejamento para isso. Sim. Então, você também precisa se adequar. O assessor, ele cuida, ele olha o cliente num modelo muito em 360 graus, atendendo o cliente em toda a necessidade dele, seja para um seguro de vida, como seja para um investimento tradicional no CDB. Tá. Conta pra gente, Carlos, como é esse tipo de mercado? Assim, quem são os principais players? Você é head de inovação numa assessoria de investimento ligada ao BTG Pactual. Quem são os principais players desse mercado? Quanto ele movimenta enquanto é uma indústria, nessa indústria da economia, digamos assim? Hoje, os principais players, que são as grandes instituições, você está entre 3 hoje. Acaba sendo o BTG Pactual, o XP, e depois acho que vem o Safra, não sei direito os números de unidades de escritórios, tá? Mas hoje você tem esses grandes players. Dentro dessas instituições, você tem os escritórios plugados, né? Então, são as marcas que são ali, que representam o banco. Então, você tem grandes escritórios com, às vezes, 30 bilhões de custódia, 40 bilhões de custódia. Então, essas casas acabam sendo grandes empresas de custódia dentro do mercado ali, como a gente conhece de assessoria. Eu não vou ficar falando o nome das casas aqui, né? Porque não tem porquê. Mas hoje você tem grandes casas que elas já estão se tornando, inclusive, corretoras, né? Então, não precisam mais estar associadas a um banco. Elas não vão estar diretamente, mas elas estão ligadas indiretamente, porque os bancos dentro dessas corretoras, elas já são sócias, né? O banco é sócio dessas novas casas. Então, elas acabam criando vários braços. Mas é um mercado que vem crescendo muito, né? E que os bancos também vêm tentando abocanhar esse mercado. Então, hoje você vê o próprio Santander, que possui uma unidade de assessoria. Você tem o Itaú também, que tem uma unidade de assessoria. O Nubank tinha uma assessoria. Então, os grandes bancos também estão olhando isso, que eles estão entendendo que o modelo hoje é mais o atendimento, né? E como você reter o cliente, do que você deixar o cliente mal assistido e ele fugir. Ligando só no aperte 1, aperte 2, aperte 0, clique e tanto. Eu falei em vez de R$500, R$700, qual que é o perfil de cliente que procura uma assessoria? Tem de todo tipo. Até comentei outro dia com a Flávia que a gente estava conversando um pouco no WhatsApp, e saiu uma pesquisa interessante falando que 60% da população hoje de classe B e C acompanha conteúdo de mercado financeiro. Então você vê que é uma informação interessante, porque o mercado ele é carente em educação financeira, como a gente olha como um todo, né? Então, todas as pessoas têm o direito de investir e começar a ter uma carteira olhando para o longo prazo. Então, mesmo que seja com R$100, R$200. Então, todo tipo de pessoa, ela já está olhando esse mercado. A gente vê que a necessidade e o tanto de informação que a gente tem, disseminação de informação sobre o mercado financeiro dentro do YouTube, dentro das plataformas hoje de mídia, ele cresceu muito nos últimos anos. Até mesmo... Democratizou, né? Muito. Ficou tudo mais fácil. Há anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento. Falava, nossa, vou investir em bolsa. Muita gente, meu Deus, investir em bolsa como? É algo inalcançável, né? fora da minha realidade. Eu não posso investir na bolsa com R$50, com R$100. Hoje você consegue fazer isso. Você consegue comprar ações fracionadas,
você consegue investir em fundos que têm um aporte mínimo de R$100, R$200. Então, você consegue ter isso. Então, o mercado ele mudou muito nos últimos anos, até mesmo para dar mais acessibilidade para as pessoas entrarem no mercado financeiro e impulsionar a economia. Você falou que os bancos meio que estão acordando para esse mercado, né? Acordaram aí para... Parece que estavam dormindo até então, mas você acha que esse mercado ainda pode se consolidar? Ainda tem espaço para mais crescimento? Eu acho que ele vai se consolidando, mas só te corrigindo num ponto, Flávio, eu acho que o banco não estava dormindo. Eu acho que o banco Nunca dorme. Só aprendeu. Eu acho que os bancos só aprenderam. Eles só olharam, esperaram para ver o que ia acontecer com o mercado, qual que era o melhor modelo, para começar a realmente colocar força e direcionar ali capital para essa frente. Eu acho que o mercado vem se consolidando, a gente está vendo aí grandes bancos comprando até outras instituições financeiras para o mercado se consolidar. Então, hoje a gente vê casas também, quando a gente fala de assessoria, a receita dessas assessorias, elas são decorrentes da custódia que você tem como de clientes. Então, dependendo da estrutura que esse escritório tiver, e dependendo do número de pessoas que tiver, a conta não fecha. Então, você acaba tendo o 0 a 0 ou até mesmo prejuízo dentro dessas empresas, né? Então, lembrando que muita gente que veio para esse mercado de assessoria não era de mercado financeiro e muitas vezes não tem uma experiência de gestão. Então, muita gente entrou com um espírito empreendedor, de falar, vou fazer acontecer. Muita gente tem, assim, a gente vê várias histórias que você fala, nossa, que legal, parabéns, mas também tem muita história ruim. E aí o mercado compra essas casas e consolida. Então, hoje, como você tem um número de casas muito grande dentro desse modelo, o mercado tende a se consolidar, como já vem acontecendo nos últimos 2 anos. Mas expandir? Eu acho que expande em questão de novas unidades de uma nova marca, de uma única marca. Se expande em questão de pessoas se plugarem a uma marca específica, mas não que vai ter muitas marcas como tem hoje. Acho que os escritórios tendem a se consolidar justamente para ter uma receita maior, para ter uma marca mais forte, né, e ter esse valor de marca dentro do mercado, que a gente sabe hoje que o que vai dominar são os valores de marca dessas empresas, o quanto tem de custódia, né, e fortalecer a base societária deles, do que ter muitos escritorinhos pequenininhos não gerando receita. Entendi. E, Carlos, puxando um pouquinho sardinha para o nosso lado feminino. Claro. Lilith. Tá aqui pra gente, tá aqui pra isso, inclusive. Né? Como essas casas abordam o público feminino? Como é que essas casas tratam esse público feminino? Em que frente? Como cliente ou como pessoas para se tornar assessora? Como clientes. As duas coisas, vai. Tem as Eu duas sou coisas. interessada no cliente. Ela já tá fazendo consultoria. Lógico. Primeiro falando do cliente. Depois a gente fala como na questão do cliente, é muito parecido com... A gente tem que tratar todo mundo por igual, independente de qualquer coisa, a gente sabe disso, isso é consciente. Mas a gente tenta entender muito mais a posição da pessoa, porque a gente sabe também que hoje o mercado feminino dentro do modelo profissional é mais delicado no Brasil do que em outros países. A gente sabe que a mulher hoje tem uma renda menor do que a do homem, né? Isso é bem dito, infelizmente. Então a gente tenta equilibrar isso e atender da melhor forma ali, entendendo quais são as necessidades da pessoa, se ela quer, quais são os objetivos dela para o futuro, se ela tem filho, se não tem filho, que é um fator importante também, qual é a condição de vida dela, se ela é uma pessoa hoje que ela se dispõe de capital para investir, ou se é uma pessoa que ela tem a renda dela, só a renda da casa em si, concentrada só nela e ali nos custos dos filhos, né? Que hoje a gente tem esses pontos que a gente tem que avaliar também. Agora, no mercado de assessoria, a gente vê muitas mulheres indo pro mercado de assessoria, sim. Muitas mulheres, principalmente, já tiveram experiência no mercado, que já vieram de bancos. E que eu acho que é engraçado, eu acho que hoje, eu não sei essa pesquisa, tá? Mas eu acredito que existem mais mulheres no mercado financeiro com histórico de mercado do que homem no mercado de assessoria com histórico de mercado. Sério? Normalmente a gente pensa que o mundo financeiro é dos homens. Eu acredito que dentro das casas de assessoria. Porque, porque o mercado se abriu muito, então o homem, como ele vê que tem muita facilidade com relacionamento, conhece muita gente, aquela coisa toda, às vezes ele é um dentista, às vezes é um engenheiro, alguma coisa, ele migra para o mercado de assessoria. A mulher, eu acredito que ela já vem com mais pé no chão, ela não corre tanto risco, ela já vem com histórico, ela já vem com uma carteira de clientes, ela já é um pouco mais estabelecida quando ela entra no mercado de assessoria. Né? Eu acho que o modelo ali, a minha percepção, tá? Mas você acha que a carreira de assessor de investimento pode
estar atraindo mais mulheres porque existe algum tipo de facilidade não, mas mobilidade, alguém que está querendo sair de um tradicional mercado para trabalhar com algo um pouco mais flexível, existe essa flexibilidade? Sim, eu acho que a liberdade atrai mais pessoas. Mais mulheres? Sim, porque é um modelo mais de autônomo, então é um modelo que você tem mais liberdade de horário, você tem mais facilidade de você fazer um trabalho híbrido, Cuidar da família. cuidar da família, Ficar em casa, buscar o filho, isso, ajudar numa condição ali familiar que você tenha. Então, eu acho que tem uma facilidade e acaba atraindo mais mulheres né, nesse modelo, quando ela já tem um histórico de mercado financeiro. Então, imagina uma gerente de banco que está há 20 anos no modelo tradicional Cansada. e quer sair, está cansada, então ela quer um pouco mais de flexibilidade, horários, e ela tem bastante cliente, ela tem relacionamento, então, vou virar assessora, ela pode ter até uma renda maior do que ela tinha. Agora, Carlos, conta pra gente uma curiosidade. As pessoas, quando se trata de dinheiro, as pessoas têm muita preocupação com segurança, afinal elas levaram uma vida inteira para poder amealhar um patrimônio e tudo mais. Como funciona essa questão da aplicação dos valores? Então, funciona via aplicativo. É um aplicativo da assessoria de investimento, do banco? É seguro mesmo? Como é que funciona isso? É super seguro. Lembrando só que a assessoria ela é só um intermediador. Ela só é um meio de comunicação com o cliente e o banco. É uma ponte. Então, é uma ponte. Então, toda a sua abertura de conta ela é no banco, seja o banco que é vinculado da assessoria. Então, você vai abrir a sua conta no banco. Quando você abrir a sua conta no banco, você vai ter um código de assessor. Então, o seu assessor ele vai te passar um código para você poder ser atendida por ele. Então, se a qualquer momento você quiser mudar de assessor, você pode pegar e falar, não, eu quero mudar de assessor, eu quero mudar de casa de assessoria. Você pode fazer isso qualquer momento que você queira. Se você não gostar do seu assessor, você tem total Tem direito essa liberdade de pegar e trocar de assessor, seja do mesmo escritório, seja por um outro escritório. Não tem problema. Dentro da mesma bandeira, porque senão você tem que fazer a transferência de capital de um banco para o outro banco. Tá? Existe essa portabilidade? Existe assim, uma STVM que você manda todos os seus recursos de um banco para outro banco. Então, você faz uma portabilidade de qualquer produto financeiro. Então, isso é super simples, demora alguns dias, mas é um processo fácil. Agora, quando você não está feliz com uma assessoria, você pode escolher uma outra, né? Porque hoje a decisão é do cliente, é da pessoa que detém ali o capital e é atendido. Mas todos os recursos, toda a plataforma é toda do banco. Então, você vai fazer um download, você vai abrir a conta no banco, digitalmente, e você vai baixar o aplicativo do banco, como você faz com qualquer banco tradicional. E ali você vai ser atendido por esse assessor que vai vincular a sua conta ao escritório dele. É apenas um vínculo de sistema. A partir desse momento, o assessor vai poder te ajudar, te orientar, como que está a sua carteira, avaliar a sua carteira ali para ver se você está bem locada, se tem produtos que vão vencer para você fazer uma nova alocação, e ele vai conseguir te acompanhar ali nessa jornada de investimento. O ideal é que ele acompanhe mesmo, não abandone a gente, porque né? Esse é o ideal. Contas, o dinheiro é dele, né? Esse é o ideal, que ele te acompanhe, que ele te passe informações. Então, imagina que hoje você tem uma posição em ações. Então, é extremamente importante você falar sobre o ativo, como que ele está, se ele está subindo, se ele está descendo, se vai sair resultado, se você vai receber dividendo. Então, tem todas essas informações que ele precisa te passar. Se você estiver alocado em renda fixa, que ele te passe os vencimentos desses produtos, quando você vai receber o capital, qual é a remuneração desse capital. Então, tudo isso ele tem que te passando e fazendo essa jornada. Isso que você está falando nos leva a falar sobre a rotina, né? Rotina, o dia a dia, né? Como é que é a rotina desse trabalho? É uma rotina até que, como que eu posso falar, ela é contínua em relação a aprimoramento, porque você precisa sempre estar ali em uma educação continuada sempre, porque todos os dias você tem novos produtos, você tem novos modelos, você tem campanhas de emissões de ativos. Então, hoje, um assessor, ele passa boa parte do tempo dele aprendendo sobre os produtos e olhando para ver se esse produto faz sentido para a carteira de cliente deles, dentro do aval do escritório. Claro, o escritório faz um estudo desses produtos, o assessor vai estudar tudo isso, vai entender se aquele produto se encaixa num perfil do cliente que tem essa necessidade. Então, ele passa um tempo olhando para esses modelos e tentando ali alocar da melhor forma para um cliente que tem interesse. Outra parte do tempo, ele tem que tratar muito do relacionamento. A gente fala que tirando essa parte do estudo, 99% do tempo de um assessor, ele se dedica a atendimento e a relacionamento com o cliente. Então, a rotina é muito mais comercial, né? O peso da rotina do assessor, ela tem que ser comercial.
Lá no início a gente falou sobre tomar um café, Sim. a gente brinca muito sobre isso, porque Encontro presencial também, encontro você falou. presencial, reunião externa, procurar novos clientes, pedir uma indicação, visitar Mandar um um e-mail no cliente dia do que seu precisa, aniversário, né? mandar um e-mail no seu E-mail aniversário, não, WhatsApp. perguntar se está tudo bem. A gente acaba brincando com essas coisas, mas é interessante... Fidelização do cliente. Exato, tem que fidelizar. E a gente brinca que o cliente, quando ele sente uma dor de barriga, ele tem que ligar primeiro para o assessor, né? Para ele pegar e falar se está tudo bem, se não está tudo bem, para que médico ele vai. Então, ele tem que ter essa fidelização com o cliente para ele ter uma Boa. confiança e um engajamento cada vez maior, né? Agora, e se o meu assessor está pisando na bola? Eu reclamo para quem? Existe uma espécie de observação? Ouvidoria, uma Por ouvidoria. parte, as assessorias de investimento, elas estão prestando atenção nos assessores também? Existe alguém acima dos assessores? Existem, o escritório, você pode escrever por escritório, você pode fazer uma reclamação junto à bandeira do escritório, como você pode fazer uma reclamação direta ao banco que ele é plugado. E você pode fazer uma reclamação também dele na Ancord, que é a instituição que hoje regula os agentes autônomos de investimento. Ancord. Então, hoje tá. você tem uma regulamentação, você tem todo um processo, inclusive hoje você tem um compliance muito forte dos próprios bancos, ao cuidado com o cliente, ao cuidado com as locações, as ligações são gravadas, então todo o atendimento com o cliente é gravado. Se acontecer alguma coisa na sua conta, ou se o assessor te alocar de uma forma indevida num produto que você não quis e você quiser uma reclamação, você tem como pedir a gravação dessa ligação para Boa. você ter a comprovação de que Segurança, né? o erro é do assessor. Existem muitos processos hoje, se a gente for procurar na internet, colocar processos contra assessores, etc. Existem muitos processos hoje abertos contra instituições por má alocação ou falta de informação de um produto para o cliente, e o cliente entra com uma ação. Mas isso é um pouco complicado, porque se a gente pensar pessoas leigas que não são da economia como a gente, por exemplo, como é que eu vou saber se uma operação, uma alocação for mal feita por um assessor, que eu estou perdendo dinheiro, porque eu não vou ter essa informação. Alguém está acima dele vigiando? Tem, Ou vendo? o escritório por si ele olha, tá? Mas o cliente também tem que estar atento de que se você é um cliente que gosta de curto prazo e que você tem uma necessidade, precisar de um Que arrisca dinheiro... mais, o cliente que arrisca mais, é Ou isso? que arrisca Não, menos. que arrisca menos, que o cliente é mais conservador. O cliente quer uma coisa de curto prazo, ele não quer ficar com o dinheiro alocado muito tempo. E você se deparar com uma indicação de um produto por 5, 10 anos, você pode reclamar em relação a isso. Sai do seu perfil. E tem outro modelo também. Hoje, dentro das plataformas, você precisa ter autorizações de formulários que você comprova que você é um cliente de mais risco ou não risco. Uhum. Então, se você for um cliente de mais risco, alguns produtos não vai aparecer para você. Uhum. Então, você não consegue alocar em determinados produtos porque foge do seu perfil como investidor. O próprio sistema Sim, já O próprio sistema consegue separar. Uhum. Então, hoje, se você for um Interessante cliente isso, hein? de alto risco, você tem liberação de uma plataforma mais robusta em relação a produtos. Agora, Independente do assessor. se você não Entendi. tiver os termos assinados, tudo direitinho, mostrando que você é um investidor qualificado, você é um investidor que tem um apetite a risco maior, né, você não tem essa liberação de produtos. E mesmo o assessor querendo fazer uma alocação com um produto que seja de um risco muito elevado, ele também não vai conseguir. Você precisa autorizar tudo. Então, Entendi. tudo que você fizer dentro das plataformas é você que autoriza. Então, hoje você tem uma regulamentação, você tem certas garantias de que você está sendo bem restrita em relação ao produto. Você tem uma restrição em cima disso baseado no seu perfil de investimento. É bom saber que a própria plataforma já coloca esses muros, né? Vamos dizer assim, esses limites. Por isso vem vários processos, tem várias coisas hoje que acontecem, infelizmente, no mercado, por causa de perfil de cliente, por causa de uma má alocação realizada por um assessor, né, má informação ali que aconteceu. Então, tem todo um... Mas má informação do cliente para o assessor? Do assessor para o do assessor pro cliente. cliente, tá. Então, você tem que ter todo um cuidado. Entendi. Então, hoje, o correto é você estar no escritório que você sabe que as ligações são gravadas, que você tem todos os termos assinados de você ser um cliente conservador ou não, se você está sendo bem assistido, se você está tendo, sabe, um acompanhamento correto, se é um assessor que ele te liga com frequência, é um assessor que ele está entrando em contato sempre com você para conversar, para perguntar se você está bem, como que tá, se você vai cair um dinheiro na conta, esse dinheiro você vai investir, não vai investir, você vai usar para outra finalidade. Então, o assessor bom é esse. O assessor bom é aquele que acompanha o cliente
diariamente frequência de atendimento. Sim. Se não diariamente, Interessante. pelo menos com uma periodicidade menos espaçada. Né? Exatamente. Um atendimento dirigido, Além direcionado disso, ou além de customizado. não adianta né? também ficar mandando WhatsApp no aniversário É. se não cuidar bem do meu dinheiro. Não adianta você falar que você está numa assessora e você ser atendida por um chatbot. É isso, né? é sobre isso. É isso. Agora, a gente falou no início do programa uma coisa que é um temor, eu acho que uma preocupação, se não um temor, uma preocupação de pessoas 40 a mais como nós. Eu trabalhei muito a vida toda, eu tenho uma grana guardada, eu preciso fazer meu dinheiro trabalhar por mim. Que conselho você daria para pessoas que passaram de uma certa idade, 40, 50, 60, que tem esse dinheiro guardado, independente do montante, como fazer esse dinheiro trabalhar melhor por você no contexto que a gente vive hoje? Ok, a gente está em 2024, o que fazer? Assim, quais cuidados tomar e que caminho tomar? Porque são muitas possibilidades, né? Você está apresentando hoje uma nova Menos aqui pra risco gente. possível, talvez, né? Não, Se bem que é isso que é tão depende do relativo, perfil, né? depende Isso é do tão perfil, às relativo. vezes, Depende do perfil. Mas, relativo. a mulher madura, 40 mais, que muitas vezes não vai poder contar lá com a pensão do marido porque nem tem marido. O que ela deve fazer? Assim, que conselho você daria? Então, hoje você tem várias estruturas de investimento. Então, quando você pensa em rentabilidade, você não está olhando só para o final do prazo e você vai receber o seu cupom, que é os juros, né? Então, hoje você tem várias estratégias que você consegue fazer até uma carteira de renda passiva, onde você consegue ter rentabilidade mensalmente dentro do capital que você está alocando. Então, dependendo do nível do capital, se for um capital que ela guardou por 40, 50 anos e essa pessoa está preocupada em pagar as contas do mês, você tem estruturas que você consegue colocar em fundos, por exemplo, uma estrutura de FIIs, onde você consegue ter de fundos imobiliários, que você consegue ter uma rentabilidade mensal, dependendo da carteira que você fizer. Fundos imobiliários. Então você consegue ter uma rentabilidade boa e fazer um acompanhamento de mercado. Então tudo depende do estudo. Você tem vários modelos hoje de renda passiva, dividendos, cupons semestrais, cupons trimestrais. Então tudo depende da estratégia e do que a pessoa vai querer, de visão de que ela mais gosta. Porque quando a gente fala, tá bom, eu vou fazer uma carteira de dividendo. Mas eu não gosto de ação, então não dá para fazer uma carteira de dividendo. Não gosto de risco, né? Eu não Não tem gosto, coração eu quero pra fazer isso. uma carteira de renda passiva, mas eu não gosto de fundo imobiliário. Eu não gosto do mercado imobiliário. Então já fica um outro ponto que a gente precisa observar. Tem vários fundos, né? Fundo imobiliário, dá para investir na área do turismo, Tem fundos de infraestrutura, fundos de Agronegócio, ESG, agronegócio shopping, também, né? Tem vários fundos hoje. agronegócio também. Agronegócio, hoje Agronegócio você que tem segurado o nosso PIB, né? Exatamente. Então hoje você tem infinitas oportunidades de negócio dentro do perfil que você mais gosta. Eu gosto muito do agronegócio, então você direciona a força para o agronegócio porque você acompanha mais essas informações. Ou não, eu quero investir em fundos verdes, por exemplo. Também é possível. Agora, o que é errado, às vezes, é a pessoa, mesmo o próprio cliente, querer investir em alguma coisa que ele desconhece ou que ele não tem tanto conhecimento. Por mais simples que seja, às vezes você tem que investir em alguma coisa que você tem mais afinidade, por você saber buscar informações. Eu gosto muito do mercado imobiliário, então eu vou acompanhar mais o mercado imobiliário, eu acredito nisso, vou acompanhar isso, quero montar uma estrutura de mercado imobiliário, bacana. Eu que gosto muito do agronegócio, quero conhecer mais sobre o agronegócio, faz uma reunião com o seu assessor, o assessor vai explicar para ele as oportunidades do agronegócio, quais são os fundos, quais são os títulos, quais são as emissões de crédito privado dentro do agronegócio, que tem uma garantia boa de pagamento, quais são essas oportunidades. Agora, é tudo parte do perfil da pessoa também, de como ela vai querer alocar esse capital. Sim. E pessoas que são mais arrojadas, não veja bem, não em relação à segurança do seu dinheiro, mas são arrojadas. Eu quero investir na área de carbono zero, crédito de carbono ou da economia ESG. Ou mercado internacional, quero por exemplo, investir. é possível. É possível. É tudo possível. Mercado internacional, mesmo sendo um pequeno investidor? Então, hoje a estrutura de mercado internacional mudou, né? Uhum. Hoje, com pouco capital, com mínimo de $2 mil, se eu não me engano, eu preciso confirmar, tá? Mas acredito que seja $2 mil, você já pode abrir uma conta internacional dentro do próprio banco BTG e investir offshore e começar a comprar ações americanas, não tem problema nenhum. Hoje você tem corretoras internacionais que hoje você tem acesso e você faz o câmbio ali na hora e você compra ações americanas, não tem problema nenhum, isso é super simples. Está bem mais democrático. Muito mais democrático, muito mais acessível para as pessoas. Muita gente acha que, nossa, eu não posso comprar uma ação da Apple. Sim, você pode comprar uma ação da Apple. Então você pode acompanhar tendências de mercado hoje e que é muito mais acessível do que as pessoas imaginam.
E hoje as pessoas ainda acham que o serviço de assessor de investimento é pago, o que não é. Acho que essa é a maior desconstrução que a gente pode falar aqui. A Né? maioria dos meus amigos, as pessoas que eu tenho contato, sempre acharam que é É uma coisa pago. de gente que Não tem é muito pago, dinheiro. meu povo, não é pago. Não é pago, pode até inclusive indicar o nosso escritório, mas não é pago, é um serviço gratuito para o cliente, porque quem paga, quem remunera os assessores e os escritórios é o próprio banco. Então você tem uma estrutura diferente, o cliente não paga nada, tá? A não ser que eles tenham, seja um modelo diferente do escritório, que alguns escritórios vêm tentando padronizar, que é o fee-based, que é um FII estabelecido na contratação do serviço. Né? Então, existem alguns modelos de consultoria que cobram, mas o modelo tradicional de assessor de investimento não cobra. Para a gente começar a a gente aprendeu bastante aqui no programa de hoje, mas a gente tem que começar a encerrar. Tem uma coisa que a gente comentou aqui, ou que de repente você acha que você queira clarear, falar sobre esse assunto, Carlos? Uma mensagem final para quem está ouvindo o LilithCast de hoje? Ouvindo e vendo, né? Eu acho que a mensagem principal é que, como eu falei no final, que a gente tem que distribuir essa informação de que o assessor de investimento não é uma modalidade que cobra, e que é uma modalidade que hoje ela é criada para atender bem o cliente, e não o contrário, né? Então, a pessoa tem que saber buscar, saber procurar informações sobre o assessor antes de também começar a investir no escritório, procurar informações sobre o escritório, quem são as pessoas que estão ali, quem são os sócios do escritório, para ela ter um alinhamento melhor ali junto com as expectativas dela, para ela não se frustrar também. Eu acho que essa é a principal mensagem. E ficar de olho, conseguir um assessor. Se ele também não está te atendendo, você não precisa ficar refém daquele diálogo, sempre, né? Diálogo. Você não é refém, você pode trocar a qualquer momento, você pode pegar e ir de um para o outro e testar. Você pode testar 2, 3, 4, 5, tudo depende da sua liberdade. Afinal de contas, o dinheiro é seu. Como essa modalidade é uma modalidade de autônomo, né? E algumas coisas da regulamentação vem mudando, alguns escritórios já possuem um modelo de assessoria de CLT, nem todos, mas já tem algumas mudanças vindo no último ano aí de regulamentação. É interessante porque você tem essa liberdade também de trocar de assessor, o assessor também tem a liberdade de pegar, eu não quero atender esse cliente porque eu tenho dificuldade de atender esse cliente, passar o cliente para outra pessoa. Né? O assessor também tem que ter essa contrapartida, de falar, eu não tenho capacidade de atender esse cliente, e não às vezes prejudicar o cliente, ou gerar algum tipo de desconforto. E a gente falou no início do programa que o Carlos tem 19 anos de mercado. E ele vem do mercado tradicional, trabalhou em banco e tudo mais. Se você entrou nessa área, nesse mercado, é porque ele tem te feito a diferença na tua vida profissional também, né? Tem feito uma diferença, principalmente na questão comercial. O assessor que entra hoje, ele é forçado a ele se tornar comercial. Ele é forçado a ele se testar, né? A ele se provar em outras frentes. E para quem às vezes tem dificuldade de desempenhar esse papel comercial, que é fundamental para várias áreas hoje, é um momento interessante. É uma virada de chave interessante para quem tem algumas dificuldades. E você recomenda? Você continua recomendando? Continuo recomendando. Mas Carlos, que entre numa casa boa. Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. Obrigada. Gente, obrigada pela audiência. Obrigada. A gente se vê no próximo programa pelo Spotify, no nosso canal do YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijos.